o negócio que estava pegando era muito nessa linha, tipo, ó, a gente vai, tipo, tentar diluir para você o pagamento nisso e tal. Ele tinha entrado na FIFA contra o São Paulo já, porque pela demora, então é algo nessa linha aí, pelo que eu escuto. Então, eles devem chegar num acordo para isso se resolver. O Crespo, pelo que se fala, quer trabalhar no São Paulo, mas claro, ele também tem que se resguardar, ele tem que se prevenir, porque ele já tomou um chapéu uma vez. Então, tomar de novo, ele tem que se precaver. Então, acho que é por aí que deve estar tá a treta, né? Mas enfim, a gente vai acompanhando. Enquanto isso, vamos fazer esse exercício aqui de comparação. Vamos montar o nosso time. Eu vou tirar essa galera aqui do campinho que estava, né? Só interrogações. E aí eu vou perguntando para vocês e o chat vai ser o voto de Minerva, tá bom? Se empatar. Vou perguntando posição por posição. Vamos para os goleiros, começando pelo gol. Rafael ou Volpe? O Volpe teve um começo muito bom no São Paulo, depois começou a vacilar, e o Rafael vem garantindo pontos importantes para o São Paulo, mas também às vezes dá uma vacilada ou outra. O que você acha, Pri? Ah, para mim, Rafael. O Volpe teve seus momentos ali, mas o Rafael, para mim, é o melhor goleiro que o São Paulo tem desde o Rogério. Concorda, Renan? Sem dúvida, Rafael. Boa. Então, o Rafael, nosso goleiro aqui, o chat também está de acordo aí que o Rafael é o cara para o gol, né? Lateral direita, na época do Crespo, era o Dani Alves. Ele era o 10, né? Chegou lá para jogar no meio, que ele queria jogar no meio e tal, blá, 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 com o Diniz. Mas com o Crespo ele foi para a lateral direita, inclusive no Paulistão, que o São Paulo ganhou em 21, ele foi eleito para a seleção do campeonato pela lateral direita. E hoje a gente tem o Cédric Soares, independentemente de questões extra-campo, né? Renan, Dani Alves ou Cédric? Daniel Alves, sem dúvida nenhuma. Como 10, eu prometi para mim mesmo que enquanto ele tivesse com a 10 do São Paulo, eu não ia mais no Morumbi. E não fui. Mas como lateral direito, Daniel Alves, sem dúvida nenhuma. E aí, Pri, concorda? Eu prefiro me abster dessa, eu não consigo fazer esse voto. Deixa para você. É difícil, por conta de toda a questão extra-campo, todas as coisas que aconteceram. Gente, tô falando de futebol, eu tô falando do futebol. Não, Claro. super, concordo, mas que para mim é muito difícil falar. Lógico. Eu consigo. Lógico. Não, a gente aqui só vai se ater mesmo nessa questão. Lateral por lateral, putz, é o Dani Alves, né? O cara foi bem ali, nessa função, né? Historicamente. Mas fora de campo, sem chance, né? Aí a gente vai para a zaga. O Crespo usava Miranda, que já estava digamos assim, num declínio tático de carreira, mas ainda gigantesco. O Arboleda, que não estava ainda talvez no seu auge, mas estava bem, estava oscilando em alguns momentos, mas era o Arboleda que mantém um bom nível. E o Léo Pelé, os 3 zagueiros. Hoje a gente tem como base Arboleda e Alan Franco. A nossa formação aqui na comparação vai ser 2 ou 3 zagueiros? Então, eu acho que a gente pode escolher aqui, porque a gente não sabe, né, se o Crespo vai jogar com 4 defensores ou 3, né? Então, eu acho que com o time atual, né, Renan, como joga com 4 na defesa, acho que é melhor manter, porque eu não sei se ele vai mudar já logo de cara para 3-5-2, né? Mas o São Paulo tinha 3 zagueiros para comparar? Quem que era? Bruno Alves? Quem era? Então, o Bruno Alves jogava, durante um bom tempo foi Bruno Alves e Arboleda, né? Aí depois ele adotou Miranda, Arboleda e Léo Pelé. Isso com base no time de 21, que foi o Crespo, né? Então você tinha esses 3 ali, com o Bruno Alves entrando. Hoje a gente tem, claro, Arboleda, Alan Franco, Juan e Sabino. Então, pensando que a gente tenha 2 vagas para a zaga, quem que vocês acham que faria a zaga de hoje? Esses 3 aqui ou esses 2 aqui? Eu iria da zaga atual, Arboleda e Alan Franco, e se fosse para ter um trio nesse estilo de jogo mais ofensivo, eu acho que eu iria com o Sabino, que é muito bom com a bola nos pés saindo para armar a jogada. Se fosse para ser 3. Pois é. Eu não sei se ele vai mudar para 3 zagueiros logo de cara. Então vamos adotar que sejam 2, vai, para a gente imaginar aqui. Arboleda e Alan Franco. É que para mim é indiscutível que esses 2 são os primeiros, né?
Mas assim, você tem que escolher a zaga do time de hoje ou você pode escolher um? Não, pode ser. Não precisa ser a zaga. Não precisa ser a dupla. Desculpa, gente. Assim, o Miranda não tem comparação com nenhum jogador aí. Com nenhum zagueiro do São Paulo de hoje. Sem dúvida. Mas o Miranda de 21. Miranda e Alan Franco. Por exemplo, minha zaga, você pegar os 5 zagueiros à disposição aqui, para escolher 2, Miranda e Alan Franco. Mas assim, o Miranda de 21. Miranda que já não era aquele mesmo Miranda, mas ainda era o Miranda, né? Mesmo assim. Porra, você colocar 2 jogadores do nível de Miranda e Alan Franco jogando junto, pelo amor de Deus, tá louco. Não, gigante. Inteligência tática dos dois, bola aérea, cobertura. Os dois não sofrem no 1 para 1. Os dois não. O Miranda não. O Miranda não tomava um drible. O Alan Franco, mesma coisa. Cara, assim. Não tem. Respeito, não... óbvio a opinião, mas assim, numa dupla, escolhendo desses 5, para mim, Miranda e Alan Franco, mas sem dúvida nenhuma. O chat também concorda na maioria, né? Por mais que o Arboleda seja ainda hoje muito bem. E assim. O Arboleda hoje, pô, ainda tá num nível muito alto, e o Miranda teve alguns momentos de falha, porque já tava não vou declínio, né, mas uma descendência um pouco mais técnica, mas ainda assim o Miranda, por exemplo, fez muita falta na final da Sul-Americana de 22, né, contra o Independiente Del Valle. Então, aqui, por enquanto, o Miranda, depois a gente revisa aqui, mas o Miranda é Alan Franco. Aí, se fosse com 3 zagueiros, aí... Miranda na sobra, Alan na esquerda, Arboleda na direita. Aí, pelo amor de Deus. Alô. Senhora zaga, hein? Senhora zaga. Porra. Aí, a gente tem a lateral esquerda. Nós tínhamos ali o Reinaldo. Claro, o Léo Pelé fazia muitas vezes a saída pela esquerda, né? Mas, porra, não dá, né? O Léo Pelé aqui perde para qualquer um. E aí você tinha o Reinaldo de lateral esquerdo. E hoje o Enzo, né? Você tem o Wendel, mas o Enzo é o que mais joga. Enzo e Reinaldo. E aí? Quem primeiro? Cara, quem se candidata? Pode ir, né? Primeiro as damas. Cara, eu não acho essa fácil não, tá? Só pra deixar claro. Porque o Reinaldo, cara, eu não acho ele essa coisa horrorosa que as pessoas falam, né? Acho que ele deixava a desejar um pouco no principal, às vezes, que era a defesa, mas ele era bom ali, cara. Então, só que o Enzo, ele tá muito bem, só que nos últimos jogos ele tá dando umas vaciladas, né? Eu tô na dúvida. Eu não sei não se eu não vou de Reinaldo, é que eu tô com medo de ser cancelado. Tá faltando personalidade aqui, gente. Compra 1 quilo de personalidade aí, Pri. Não, mas o chat tá com você aí, ó. A maioria. Cara, ai, caramba, eu acho que eu iria de Reinaldo, viu? Ai, desculpa, gente, não me matem. Ó, vou deixar uma enquete rápida enquanto o Renan opina. Lateral esquerda. Enquanto o Renan opina. Olha lá, Renan. Eu vou deixar a enquete aqui no chat. Renan. Sobrou pra você. Reinaldo, né? Reinaldo. Aí, ó, personalidade. E nesse período aí, principalmente de 2021, ele jogou bem. O Reinaldo foi bem. E você pensando em... Hoje o Reinaldo seria... né? É uma ironia dizer isso, mas acho que o Reinaldo seria importante pra caramba hoje pro São Paulo, cara. A gente sofre... Olha um detalhe, a gente sofre por pênalti, cara. A gente mais errou pênalti esse ano do que acertou. O Reinaldo não erraria. Sabe esses detalhezinhos? Bola parada, o Reinaldo é muito bom. Cara, o Reinaldo seria importante. Ele acho que é o maior assistente de gols no Campeonato Brasileiro, cara. Jogando pelo Mirassol. O Reinaldo seria importante para esse... Aí eu não falei de 3 zagueiros, né? Pô, Reinaldo, imagina o Reinaldo na ala. É isso que eu ia falar. Na ala, então ele ia voar. Seria muito bom, acho. Nessa comparação, eu vou de Reinaldo. Você tem os prós... Não, você tem os prós e contras. Tô surpresa. Tá bem dividido, assim, porque, ó, por enquanto o Enzo tá ganhando no chat aqui, mas assim, você tem os prós e contras de cada um, tá? O Reinaldo, ele marcava mal, deixava exposto, mas como ala, ele ia muito bem mesmo, ajudava muito lá na frente, era um cobrador de pênaltis até hoje, importante. A gente tá falando do Reinaldo de 21, não de 25, tá?
Então, assim, ele tem esse ponto aí a favor dele no apoio ao ataque. Teve jogos importantes que ele fez gol, cobrava bem pênalti, tudo, e apoiava muito na frente. Defensivamente, deixava muito a desejar. Muitas vezes deixou espaço, bola nas costas, mau posicionamento, então tinha isso. Do lado do Enzo, ele defensivamente ele é melhor do que o Reinaldo, ele protege mais, ele consegue segurar mais ali o lado esquerdo, mas atacando ele deixa a desejar, ele não vai na linha de fundo mais, é um cara que também já não faz muito, e faz muitas faltas desnecessárias, né, vídeo os últimos pênaltis também, então tem esse ponto. A gente fala do Reinaldo de 2021, que ele ainda estava no seu ápice físico, diferente depois do Reinaldo de 2023, que já não ia para a linha de fundo, até o Wellington acho que era melhor que o Reinaldo naquele momento, né? Mas eu acho que tem esses pontos aí. Ó, os dois aqui votaram no Reinaldo, o chat votou no Enzo, então tá 2-1. Então vai Reinaldo. 2-1. Mas e você? Agora tem um detalhe, Senna. Agora tem um detalhe. O Wendel, em condições normais, do que a gente já viu o Wendel jogar, o Wendel, para mim, é o lateral esquerdo. Entendeu? Esse que é o detalhe quando a gente fala de elenco. Dessa comparação aqui, eu posso escolher 6 do time de 2021, mas eu acho o elenco desse ano melhor. Esse que é o detalhe, entendeu? Sim. Sim. O Wendel, para mim, em condições normais, bem preparado, fisicamente, tecnicamente, para mim, ele seria o lateral esquerdo, comparando os dois elencos, entendeu? É isso. Exato. E eu já estou preparando aqui a enquete dos volantes para a galera comentar, porque aí é o seguinte, em 2021, não de hoje, tá? 2021, era Luan e Lisiero, os dois volantes da base, né, que tomavam conta aqui do meio. E hoje a gente tem Alisson e Pablo Maia. Prós e contras, só para ajudar vocês nos votos, tá? Luan e Lisiero, em 2021, estavam muito bem. O Luan estava muito bem fisicamente, ajudando, elogiado, peça fundamental. Lisiero também surgiu muito bem, estava jogando muito bem, né? Tinha a questão da maturidade, da experiência, que eram jovens ainda, né? Então, deixava a desejar em alguns jogos, faltava cobertura, faltava malícia, normal da evolução dos jogadores. Depois eles caíram de rendimento. A gente está falando de 2021. Indo para 2025, Alisson e Pablo Maia, que em 2024, monstros. Em 2025, Alisson muito bem, mas desgastado demais em funções que não era dele, para cobrir o Pablo Maia, que se machucou também, né? Pablo Maia, depois que voltou da lesão, não voltou bem, e o Alisson tem feito jogos ruins recentemente por conta do posicionamento, ele tá fora de posição, muitas vezes jogando de primeiro volante também, né? Mas no contexto geral, Alisson e Pablo Maia, muito bem também. E aí eu deixo para vocês esses votos, começando por você, Renan. Alisson e Pablo Maia ou Luan e Lisiero? Como você montaria quem é melhor que quem? Aqui o chat tem a enquete aí também. Ó, gente, sem esquecer que a comparação é 21 e 25. 21 Isso. E 25. O Luan de 21, ele foi elogiado, inclusive, pelo treinador do Palmeiras. O Luan de 21, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu pensava assim, esse cara, o ano que vem, ele não tá mais aqui no São Paulo. Jogou muito. Marcava, armava, chutava de fora da área, iniciava bem as jogadas. O Luan jogou muito em 2021, principalmente naquele Campeonato Paulista lá. Então eu colocaria o Luan... E o Mas Azul. eu tenho uma dúvida. O Luan Pablo de 25 é o mesmo Pablo de 24. Tipo, apesar da fase estar um pouco pior, é o mesmo jogador, o mesmo potencial, não é? Sim. Mas não está jogando a mesma coisa que jogou em 2024. O Pablo esse ano não está bem. Esse é um fato. Logo no começo do ano ele se machucou e não voltou bem. Isso é um fato. Então, se a comparação é 21 e 25... né, o que ele tem feito em 25, se é o que ele fez em 24, é outra história. Se é o que ele fez em 25, o Luan de 21. E com uma lembrança por Marcos Antônio. Ele não está na comparação, mas
Elenco, mais uma vez vou falar isso aí. Eu poderia colocar até o Lisieiro nisso aqui. O Marcos Antônio é o que mais tem jogado esse ano. Esse ano, o melhor volante do São Paulo, o melhor meio-campista do São Paulo, chama-se Marcos Antônio. Mas ele não está aqui na nossa comparação, certo? Mas é isso. Para mim, é Luan de 21 e, por enquanto, mesmo assim, o Alisson de 2025. Tá. Então, Pri, Acho que faz sim. sentido. Acho que faz sentido. É o mesmo jogador, claro, né? O cara tem. É porque aí você fica pegado, né? Tipo, pra mim, Alisson e Pablo ali em 23 é a melhor dupla de volantes que o São Paulo teve nos últimos anos, né? Mas, de fato, pensando no exercício aqui, Uhum. acho que faz sentido. Sim. O chat tá votando Alisson, então unanimidade, o Alisson quase, né? 65% Alisson aqui, dono da posição, né? E aí, por enquanto, o Pablo Maia com 20% à frente do Luan. Eu acho que a dúvida maior aí tá entre Luan ou Pablo Maia. E só para dar mais argumentos para a galera votar também, para vocês já comentaram. Mas é o seguinte: o Pablo Maia, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, que jogou muito em 24, é o mesmo Pablo Maia hoje, assim, é o mesmo cara, como a Pri falou. Porém, em 2025, ele ainda é uma incógnita porque ele não voltou bem da lesão. A gente ainda não sabe como que é o Pablo Maia de 2025, né? O Luan de 2021, que jogou muito bem em 21, a gente está falando dele em 21, não o Luan de 22, 23, que depois decaiu, que se perdeu e tal. Não é esse o Luan, é o Luan de 2021. Então, por exemplo, se o Crespo chega hoje para treinar o time, você tem o Luan de 2021 ou o Pablo Maia de 2025. Quem que é o cara que você escala no time? E aí os nossos amigos aqui, Pri e Renan, estão falando do Luan de 21, que estava melhor que o Pablo Maia 25. Esse é o ponto. Eu sei que a galera na votação vai falar, não, mas o Pablo Maia em 24 ele ganhou a Copa do Brasil. Sim, mas 23. 23, desculpa. Mas a gente está falando do time hoje, né? Do time que o Crespo encontraria hoje. Tá? E a tendência é que o Pablo, aí nesse período, né, se prepare bem, esteja treinando aí nas férias dele, consiga, né, se preparar bem aí para que ele volte bem. E a tendência natural é que ele consiga reencontrar o seu melhor futebol. Chegou Sim. agora essa fase final, que a gente está com a memória, né, para esse final dos últimos 4, 5 jogos do São Paulo aí, que o time não foi bem, e ele também não foi bem, enfim. Só que o recorte do Pablo no São Paulo, ele é muito maior. Ele é muito, abrange 2, 3 anos aí, fantástico do Pablo. É outro jogador que eu falava a mesma coisa, ele não vai ficar muito tempo no São Paulo. Aí ele se machuca. O outro ano ainda. O ano passado. Aí voltou melhor. Esse ano, pós-lesão, ele não voltou bem, diferente do ano passado. Então, eu quero deixar bem claro aqui, em condições normais, no contexto geral do que os dois apresentaram até agora em suas carreiras pelo São Paulo, é o Pablo. Mas comparando o Luan de 21 com o Pablo de 25, é o Luan de 21. É isso que eu quero deixar bem claro, pessoal, porque assim, aqui a gente está dentro de uma comparação que a gente pode pegar vários, né, o que o cara fez pelo clube, se é de um ano e de outro, enfim. Se a comparação é 21 e 25, pô, o Luan jogou muito. Jogou Exato. muito. E se for o Crespo mesmo, eu tenho esperança que ele volte a jogar, cara. Sinceramente. Pode ser. E claro, o auge do Pablo Maia é muito maior que o auge do Luan, sem dúvida. Mas não é essa comparação. É 21 e 25, né? E aqui a gente tem uma divergência agora, que é o seguinte, eu até coloquei no chat aí para vocês votarem, que é o seguinte, meio de campo. O meio de campo do Crespo tinha 2 homens, que era Gabriel Sara e Igor Gomes. Os 2 da base também. Aliás, o meio de campo do Crespo era da base, né? Inteiro. O meio de campo do São Paulo, ele tem um cara, que geralmente é o Oscar, tá? Geralmente é o Oscar. Estou falando de titulares, em todo mundo em condições, tá? Então, Oscar de 25 ou Sara e Igor Gomes. E aí tem um problema. Coloquei na enquete o seguinte, coloquei Lucas também como opção do meio de campo, embora ele seja mais atacante no time do São Paulo hoje, né? Jogue mais até pelas pontas, mas imaginando que ele seja um cara que venha do meio de campo até para comparar melhor. Oscar e Lucas ou Sara e Igor Gomes. Aí eu acho que
dá uma bela diferença aí, né, Pri? Mas peraí, a gente vai colocar 2 meias? Vamos imaginar que são 2 meias hoje, embora Não é um só 4-3-3? só para poder comparar melhor, porque senão a gente vai ficar em desigualdade aqui. Por exemplo, Igor e Gabriel Sara contra Oscar só. Então não vai ter uma igualdade aqui, né? Então só para igualizar, sei lá, deixar uma igualdade, vai. A palavra não existe. Igualizar, gostei. Igualizar. Equalizar. Cara, eu não. Eu acho que o Igor Gomes, ele meio que tá fora dessa briga, assim, né? Nada contra ele, mas acho que no nível de comparação com os Oscar e Lucas, ele sai muito atrás. Agora, o Gabriel Sara, cara, eu vi até alguém falando aqui, ele tem espaço no São Paulo de hoje, ele é um bom jogador. Mas então, eu não sei. mas só lembrar, é o Gabriel Sara de 21, não de 25 que tá na Europa. Mas ele não. Mas ele era muito bom em 21. Sim. Muito bom, não. Jogou bem. Evoluindo. Bem, isso. Tava evoluindo. Caramba, mas aí... hoje ele é um jogador pronto para jogar em qualquer nível da Europa, qualquer liga da Europa. Na época ele estava em evolução, mas jogou muito bem em 21. Peça fundamental do time do Crespo em 21. Não era o Sara de hoje, mas já era o Sara em evolução, que a galera falava mal, né? Senna, posso facilitar o seu trabalho? Claro. Vou facilitar o seu trabalho. Faltam aí para a nossa escalação 4 jogadores, certo? Sim. Como a gente não tem definido a formação tática e tal, né? Isso. Para mim, na minha opinião, é muito claro. Oscar, Sara, Lucas e André. Do que está faltando para a gente colocar. Oscar, o que eu falei? Oscar, Sara, Lucas e André. O que eu falei? Não, acho que é por aí, fica mais fácil. Essa é a minha opinião. É porque a gente não definiu a formação, seriam esses 4 jogadores aí. O Sara de 21, com Oscar, Lucas e o André. Mesmo, vamos lá, me entendam, pessoal, mesmo que o Pablo, no Paulista, de 21, ele foi importante. Não sei se vocês vão lembrar. É claro que vocês vão lembrar do gol que ele perdeu na Libertadores, mas no Paulista, ele foi importante. Inclusive fazendo gol no Allianz. Ou eu estou errado, Senna? Exato. Não, assim, eu não sei, não. André Silva e Pablo. Assim, Olha. Cara, dá uma dúvida boa aí, meu. Dá uma dúvida boa. Então vamos já deixar o nosso meio aqui. Oscar. Vou deixar aqui. Vou pensar nesse aí, hein? Vou pensar nesse aí. Os outros 3 não. Mas nesse aí eu vou pensar, hein? Tá. Vou deixar aqui só para facilitar. Claro que o Oscar não é ponta esquerda, tá? Mas só para caber aqui. Deixa eu pôr assim, ó. Senão não cabe, né, pô? Eu dou muita risada com o chat, gente. Aqui, ó. Então, volantes Luan e Alisson, beleza. Nosso FIFA aqui montado. Aí o meia, Oscar e Sara. E aí a gente tem pro ataque essas opções, né? Que era um time base principal. O Lucas, para mim, acho que não Lucas é unanimidade, né? Dúvida, né? De que o Lucas tá, né? Daí o outro que é o detalhe, cara. Bota essa aí essa enquete aí, Senna. Eu acho que é uma enquete boa, cara. Não é assim. Não é loucura pensar no Pablo, não. Dessa comparação, né? 21, 25, não é loucura pensar no Pablo, não. Vou colocar até aqui no chat. Atacante, considerando que a gente não tem o Caleri, o Dineno ainda não dá pra gente colocar. Rian não tá jogando em 25, por isso que a gente não põe nessa enquete, tá? Então, claro, tinha Rigoni também como opção aí do time do Crespo também, que estava bem, né? Mas como time base principal, tá? Como atacantes principais ali, titulares que ele tinha. Então, você tem no ataque o André Silva de 2025 e o Pablo de 2021. Deixa eu te fazer uma pergunta. Apesar de não estar à disposição, não poderia ser o Caleri? Então, é porque eu tô pensando aqui no time que o Crespo vai encontrar hoje. Claro que o Oscar tá machucado, mas ele vai voltar em breve. O Lucas também, já tá para voltar. Agora, o Caleri é só ano que vem e a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, né? Então... Puta, é que tá muito difícil isso aí, eu não sei não. O que o chat colocou?
Por enquanto, o chat está indo com o André Silva de 2025, porque o pessoal tem ódio do Pablo mesmo ele no Paulista de 21 não ter ido mal, né? Acho que ele foi o artilheiro, né? Mas... Mano, tá todo mundo falando do Luciano no chat, eu tô dando muita risada. É. Teve um superchat que mandou... Um superchat não, um membro. A Pri já tá preocupada se vai dar pra pôr o Luciano. Não, mas vocês colocariam o Luciano no lugar de alguém aqui? Porque não, com o Crespo... no lugar do André. Não, porque assim, o Crespo, quando tinha o Luciano... O Renan tá mutado, Renan. Tá mutado, ele falou alguma coisa mutada. Essa posição de atacante poderia sim colocar o Luciano. Sim, sim. Poderia sim. Ele jogava... A real é que com o Crespo ele jogava ali, né? Mas com o Crespo, ele entrou no segundo tempo, por exemplo, na final do Paulista. Ele não era o titular absoluto, ele foi depois, né, ganhando. E com o Diniz ele era, né, o titular ali muitas vezes e tal, mas depois ele foi perdendo um pouco de espaço, né? Então, imaginando aquele time base de 21, era o Pablo, né, o centroavante. Sim. Eu acho que o Luciano, ele não tá na briga, porque tem gente falando, né? Mas ele não tá na briga porque ele não tá não é o titular, né? Então, mas para mim, o Luciano é melhor que os dois, assim, né? Nossa Senhora, muita coisa. Te digo mais, Senna, se hoje eu sou treinador de São Paulo, eu tenho todos esses atacantes à minha disposição, meu titular hoje, o Caleri eu não teria disposição. Hoje, eu tenho o Pablo, eu tenho o Luciano, eu tenho o André, o meu atacante é o Rian. Sim. Para você ver como a comparação de elenco é diferente. Aí, quando eu vou abranger o elenco, por isso que eu falo para mim que o de 2025 é melhor. Entendeu? Sim. Meu atacante hoje, eu sou treinador de São Paulo, meu atacante hoje seria o Rian. Exato. O chat disparado, André Silva. Então, vou colocar ele aqui. Então, tá bom. Mas, vale a gente lembrar esse ponto aí. Você tinha como opções no time do Crespo, Pablo, Luciano e o Rigoni, que começou a oscilar e cair de rendimento com o Crespo ainda, antes do Rogério Ceni entrar. Tivemos momentos felizes com ele. Tivemos bons meses, depois ele caiu. Então você tinha esses três nomes basicamente para o ataque, no Crespo em 21. 25, você tem André, Dineno, Rian, Luciano, Ferreirinha, Lucas Ferreira, Luca, Henrique. Você tem opções para as pontas também, não só de centroavante. Mas de 21 então, também tinha, não tinha, Senna? Tinha o Galeano, tinha o Rojas. Mas tinha opções, né? Não, tinha. Se são boas ou não, mas tinha opções. Como comparativo de plantel, como comparativo, hoje a gente tem mais qualidade no ataque. Né? Sim. Cardápio melhor, vamos dizer assim. Vou te falar, viu? Eu não sei se eu achei esse time bom, achei ele meio estranho. Olha o João. A arquibancada boicotou o Luciano. É que ele não era titular do Crespo em 21. Não, é isso aí, João. É isso aí. Você trata de punir o Senna aqui, que ele fica sendo desse jeito aí. Não, mas se a gente for comparar times base, né? Não o elenco como um todo. Talvez aqui a gente tenha que mudar para comparação de times, né? Não de elencos. Mas dos times base de 21 e 25, claro, os laterais eram de 21, que a gente vê aqui. Reinaldo e Daniel Alves. A zaga poderia ser o Arboleda aqui também. Poderia, claro que poderia ser o Arboleda. Você para pensar, você pode até colocar aí se você quiser o Arboleda. Sim. É que quando vem o Miranda à minha memória, cara, claro. Mas, pensa assim, levando em consideração o ano de 2021, é o Miranda para você? Então, Pri... Que foi o que a gente colocou no Luan, né? Não, exato, você tem razão. Mas, mesmo assim, ali em 2021, na formação que jogava, o Miranda ele conseguia se sustentar ali muito bem. Ele ficava exposto, ele jogava na sobra, mesmo assim ele falhou algumas vezes. Isso que é falar, ele era mais protegido do que numa linha de dois zagueiros, onde ele falhava, né? Exatamente, sem dúvida. Então vamos pode colocar o Arboleda, a zaga de hoje. Mas o de hoje é o de 21, o Arboleda. Tem isso também, né? De hoje, Senna. De hoje.
Vamos esquecer o jogo contra o Vasco, de hoje. O Arboleda até ali tá jogando bem. Se for para levar em consideração o Vasco, não ia colocar ninguém, não ia colocar o Alisson, o Rafael, o Arboleda. Ele jogou muito mal, ele falhou em saída de bola, ele falhou em tudo, coisa que não é a característica do Arboleda, não acontece nunca isso. Mas o Arboleda esse ano tá bem pra caramba, tá muito bem. Pois é. Então, ó, só pra gente ir pra linha final aqui. Goleiro, Rafael, melhor que Volpi, né, de 21. Aí na lateral direita, Daniel Alves, melhor do que Cedric de hoje. Na lateral, não no meio, na lateral. Na lateral esquerda, o Reinaldo de 21, melhor do que o Enzo de 25. Tá? A zaga, Alan Franco, melhor do que Léo Pelé ou Miranda pela esquerda, né? Que era outro sistema, tá? Não é que o Alan Franco é melhor que o Miranda, tá? Vocês entenderam. O Arboleda de 25, melhor do que o Arboleda de 21. O Luan, melhor do que o Pablo Maia de 25. Luan de 21, tá? O Alisson de 25, melhor do que o Lisiero de 21. O Oscar, melhor do que o Igor Gomes de 21. O Sara, melhor do que outra opção de meio de campo ali, que a gente possa ter no time de hoje. Então, seria Luciano, o Matheus Alves ou o Rodriguinho, né, hoje. O Lucas, titular absoluto aqui pelo chat também, por todos aqui, na ponta ou na frente, melhor do que as opções que tinham na época, que era Galeano, Rojas, enfim, Rigoni, qualquer um que jogava ali. E no ataque, o chat acabou optando pelo André Silva, de 25, do que o Pablo, de 21. É um time que, assim, vai ter discordâncias, nem todo mundo vai concordar, mas, assim, se a gente for ver, tem muito mais peças de 25 utilizadas aqui do que de 21. Não é uma verdade absoluta, lógico, mas hoje dá para dizer que existem mais peças no cardápio do que em 21, né, Renan? Não, mas sem dúvida. E ainda se você for voltar lá para 21 e ver a forma que o Crespo jogava, hoje ele vai ter muito mais opções e para variar o esquema tático, inclusive, se ele quiser. Eu, pelo menos, penso assim. Aí nós fizemos um comparativo de times base de 21 e 25. Agora, se você abranger para elenco, eu já falei, por exemplo, no meu meio de campo estaria o Marcos Antônio de hoje, né? No ataque, o Rian. Então, para a gente entender como aqui ficou um comparativo de time, de 11, né? Mas que abrange muito mais. Hoje a gente tem opções para as pontas, daí você tem o Luca, tem opções de substituição e variação, com características diferentes. Naquele período, igual você falou, para a extremidade de campo, Galeano, Rojas. Hoje ele já tem mais opções para esse lado do campo, para esses lados do campo, né? Então, cara, eu vejo o elenco meio de campo. Nós temos aí, além, tem mais o Bobadilha, mais o Luiz Gustavo, se puder jogar, né? Tem mais opções. O Rodriguinho, enfim, eu pelo menos analisando aqui de uma forma muito fria, é isso. Para mim é isso.